Falamos com o prefeito de Santa Teresa, no Espírito Santo, de nome Kleber Medici. Antes de mais nada, queremos saber o que o seu nome tem a ver com o ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Medici. Medici é uma família só, todos vieram da Itália e chegaram ao Brasil, alguns se instalaram aqui no Sudeste, outros foram para o Sul, né? E o Emílio Garrastazu Médici foi família para o Sul. É uma família só, mas vamos colocar, né, bem distante. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, né, assim pessoalmente, mas sei que foi um marco muito importante dentro do período até mesmo de início, ainda que um pouco singelo, da redemocratização, né, desse país. Os nossos médicos, né, no caso nosso, é da região da Lombardia, é de Mantova, né? Mantova, província. Certo? É de lá. Inclusive eles também, né? Todos esses que vieram para o Brasil, esses médicos são dessa região, lá do norte da Itália. Exatamente. Quem veio foi Euclides Médici. Euclides. Médici, né? E aqui se instalou, era um comerciante, um dono de um hotel aqui, chamado Hotel do Comércio, né? E aí casou Euclides Médici com uma Ferrari, lá da região do 15, né? Porque começa todo, eles partem lá do 15, do 25, daquela região ali, vieram para cá, se instalaram, né? E depois vem Bernardo Médici, minha avó também, né? Por lá é Maria Esfalcim, e depois a Bernadette, que é minha mãe, que é né, dessa sequência dos Médicis de Santa Teresa. Naturalmente, o senhor é cidadão italiano. Não, ainda não. Que A minha aconteceu? cidadania isso é uma longa história de pessoas que realmente, às vezes, nos informam de uma forma um pouco equivocada a maneira de buscarmos a nossa cidadania. Até minha mãe tem. Quando eu fui na minha, houve um problema, mas nós estamos tentando regularizar isso aí. Enfim, acho que nós buscamos a pessoa equivocada. É só um problema Burocrático. Eu acho a pessoa errada quando nós fomos buscar em termos de informação e acabou tendo esse problema. Mas nós estamos buscando agora para ver se a gente consegue realmente. O senhor falou que aqui no Brasil tem Medici em diversas regiões. No Grande, sul, sul. aqui na região sudeste também, né? Aqui no Espírito Santo, né, os médicos do Espírito Santo, eles realmente são o núcleo Santa Teresa, depois se expandiram, aí tem um pouco, se for pegar aqui numa região, nós chamamos, tem Colatina, tem Timbuí, tem Vila Velha, tem Vitória, né? Mas Santa Teresa hoje, praticamente são poucos os médicos que aqui ficaram. Eu praticamente devo ser um dos remanescentes aqui. Bem, então o senhor deve ter algum apreço à cultura italiana, embora esse acidente de percurso, né? Não, sem Ok. dúvida. O município mantém um programa permanente de ensino da língua italiana. Qual é a população do município? 23.800, 23.800 habitantes. A população escolar é de quanto? A faixa da população escolar. Hoje nós temos aproximadamente, em toda a nossa rede, aproximadamente 3.000 estudantes. Estudantes. Isso. Esses 3.000 estão tendo aulas regulares de italiano, é isso? Nem todos, né? Nós temos alguns alunos, quando chegam em determinadas séries, vamos chamar aqui ano, né? Que eles passam a realmente ter, então, esse ensino da língua italiana nas escolas, né? Nós temos dentro da área que a gente fala do ensino fundamental. Tá? Na parte do ensino infantil é uma coisa, só mesmo mais lúdica, né? É uma situação mais lúdica, que depois a própria subsecretária também vai entrar e vai detalhar essa parte do ensino. Mas o mais importante é que a gente consegue manter viva, né, esta parte, né, da história, da cultura, né, e obviamente, estamos falando de educação, né, dos italianos, aqui no nosso município, da identidade, da origem efetiva, né? Porque é uma das coisas que a gente sente aqui no Espírito Santo. Nós temos várias cidades que têm essa característica e, obviamente, aqui em Santa Teresa 90% são descendentes de italiano, aproximadamente. No Espírito Santo 70%, né? Muitas cidades dizem de origem italiana, mas vai com o tempo perdendo a essência. E uma das características do município, que isso vem de gestões anteriores também, a minha, óbvio, né, é a busca da manutenção
dessa história, né, desse resgate, deste legado, mostrar realmente a forma com que tudo foi feito em Santa Teresa a partir de pessoas que chegaram aqui que nem sabiam o que queriam fazer aqui no fundo, porque foram, me desculpem a palavra, de certa maneira, se eu posso utilizar, foram enganados no objetivo que eles vieram fazer aqui no Brasil. Chegaram aqui, prometeram 1001 maravilhas, quando chegaram aqui era mata e tinham que desbravar. E realmente fizeram isso com muita força, com muito desempenho, foi muita dor, muita alegria também, né? A gente fala assim, muita dor, mas teve muita alegria, né? E quando a gente trabalha com aquele tripé, a questão do trabalho, a questão da família, a questão da fé, isso tem que estar efetivamente sempre enraizado dentro daquele que se diz italiano. E a gente tenta preservar isso aqui de que maneira? Garantindo, você pode constatar na cidade, a parte da arquitetura de Santa Teresa, a questão da dança, a questão do coral, né? A questão de cada lugar, você manter aquilo que eles tinham de mais, tipo assim, de mais bonito, vou trabalhar, né? Que era essa essência de amizade, de conversar, falar alto, gesticular, como eu estou gesticulando aqui agora, né? Então, eu acho que essa manutenção, né, em Santa Teresa, no estado do Espírito Santo, eu penso que é única. É uma cidade que, ao longo dos anos, soube manter essa tradição. E vou te falar uma coisa, eu fiquei interessado. Um dia eu estava na Rua do Lazer, teve uma pessoa que não era um italiano, falou assim, puxa vida, mas vocês mantêm a dança, estava falando, a tarantela estava tocando lá na Rua do Lazer, perto do Barelite, né? Falou, vocês estão mantendo uma coisa que muita gente lá no norte da Itália já não sabe o que é isso. Eu falei, poxa, que legal. Então aqui tem um pedacinho da Itália que está mantendo viva as suas origens. O senhor pegou o bonde andando. Gostaria de avaliar até que ponto que isso seria uma exigência da população. Se parar esse programa hoje, vai haver revolução? Eu acredito o seguinte, eu não vou falar que vai dar uma revolução, mas vão questionar muito. Então, e a gente tem que sempre lembrar, além de a gente ter esse tipo de matéria, de disciplina nas nossas redes, nós temos também um convênio que nós mantemos o Círculo Trentino de Santa Teresa e lá também para a comunidade, né, tem à disposição da comunidade, nós temos o curso de italiano também. Então, não é só na nossa rede, né, de ensino municipal. Nós temos também, através do Círculo Trentino, nós repassamos recursos para o Círculo Trentino também manter viva esta parte, né, do aprendizado do italiano para a comunidade. Quer dizer, não é só na escola pública, na rede pública, mas também incentivando entidades paralelas para que isso se mantenha. O senhor tem ideia do número de alunos? Hoje, lá no Círculo Trentino, eu não tenho assim um número exato, não, até porque, como você está no início do ano, sempre as matrículas vão acontecendo, né? Agora, né? Mas eu assim, acredito que é um número razoável de pessoas, né, que têm interesse em aprender a língua italiana e assim procuram o Círculo Trentino e ali eles desenvolvem, né, através das professoras ali, todo esse trabalho, né, desse tipo de manutenção da língua aqui, viva. A Itália fala muito na difusão da língua e da cultura italiana. Vocês tiveram alguma ajuda do governo italiano alguma vez? Olha, eu particularmente aqui, de plano, eu posso falar do meu governo, né? Sim, okay. Não, até o momento nós não tivemos essa contribuição. E também isso não foi motivado por nenhum consulado que veio aqui fazer convênio. Que convênio? Obviamente, se não há participação financeira, também não há convênio, não é? Exato. Não, eu acredito assim, existe uma possibilidade, né? A gente, inclusive, estive conversando com o cônsul Roger, né, para a gente poder estreitar um pouco mais os laços, né, isso é fundamental, né, e existia aqui uma tendência da gente poder procurar para fazer, você está falando um convênio, mas fazer que já teve, inclusive, através do Círculo Trentino mesmo, Gemelade ou Pacto Amicista, né, um pacto de amizade, onde estudantes ou teresenses iriam para determinada região da Itália, né, e iriam aprender lá algumas profissões e verificar como que era
plantio de uva, na parte dos vinhedos, na parte de algumas indústrias, e depois alguns, né, estudantes ou outros italianos daquela região, em especial vamos falar da região norte da Itália, viriam para a nossa Santa Teresa para aqui também desenvolver um trabalho e aprender aquilo que nós fazemos, né, aqui de importante para a nossa economia, para o desenvolvimento nosso. Mas isso ainda está no papel, nós não conseguimos avançar ainda com esse intercâmbio que eu vou chamar, né? Nós não conseguimos avançar. Além do curso de italiano, consta que o poder municipal apoia inúmeros outros projetos nessa área da italianidade. Agora estamos nas comemorações dos 150 anos da imigração. Quais são os outros programas nesta área, prefeito? Olha, bom, primeiro ponto, né? Nessa gestão, a ideia nossa era trabalhar, porque Santa Teresa, acho que o senhor teve a oportunidade de verificar, nós somos uma cidade que aqui na sede, ela vive de turismo. E nós então desenvolvemos um projeto chamado aqui, dentro de um programa nosso, chamado Calendário das Estações. E basicamente, Calendário das Estações. Santa Teresa era uma cidade que a gente falava que era de turismo de inverno. Nós transformamos Santa Teresa numa cidade de turismo de montanha, fazendo com que todos os meses, né, aqui na sede e alguns pontos do interior, nós tenhamos eventos para desenvolver o turismo, mas sempre a partir da cultura. E aí vem a questão do italiano. A gente sempre faz questão, aqui nós temos, retomamos depois de 25 anos, o ano passado, foi um dos maiores sucessos, o grande sucesso do município, a Feira Distrital. E a Feira Distrital pôde nos resgatar, inclusive, ainda mais, a parte da culinária, a parte do artesanato, e muitos deles voltados exclusivamente para dentro dessa cultura italiana. Mas nós temos, dentro deste calendário, vários eventos que dizem respeito à cultura italiana. Só vou citar alguns aqui. Por exemplo, a Festa do Imigrante. A Festa do Imigrante é voltada toda para a cultura italiana. A Carretela é um grande desfile que nós temos aqui, também voltado para contar a história dos nossos antepassados. Nós temos o musical italiano, que é contar a história, né, dos nossos descendentes a partir de um musical que foi criado. Nós temos a feira, que aí é do vinho e da uva, que é feita pelo Lions Club, mas que também tem, né, essa manutenção de parte da cultura italiana. Então, ao longo dos anos, do ano, a gente sempre trabalha, né, e busca sempre, cada vez mais, fomentar essa necessidade de manter viva essa história. Então, vários eventos. Aqui, nas próprias escolas, sempre quando chega dentro do período, né, vou falar aqui o mês de junho, né, agora nós estamos em fevereiro, 22 de fevereiro, nós temos que lembrar da emancipação política de Santa Teresa. Mas no mês de junho, 26 de junho, nós temos a festa da cidade. 21 comemora-se o dia do imigrante. 22... No 21 agora, dia 22 nós temos a emancipação. E o dia 26 de junho nós temos a grande festa da cidade. E dentro deste mês, sempre as nossas escolas, todas as 16 escolas da nossa rede pública municipal trabalham o tema Itália. Portanto, ser italiano ou o argumento italiano é um bom negócio aqui. Com certeza, né? Inclusive, este é um evento que você acabou de citar o nome aí, é um evento nosso também, claro, desenvolvido também através do convention, né, da culinária italiana. Né? Vocês têm algum gemelagem, algum rapporto, alguma relação mais próxima com algum município, com alguma região da Itália? Não. Nunca buscaram isso? Não temos. Nós temos, assim, um registro de um título, né, de uma cidade irmã, né, que é Nova Ledo. Nova Ledo. O senhor ainda tem aí 2 anos pela frente? Não, tenho alguns meses pela frente. Alguns meses pela frente. O senhor é candidato à reeleição? A gente vem à reeleição. Então, Portanto, temos a garantia de que vai continuar esse programa. Olha, com certeza, da sua, né, obviamente que vai depender do voto de cada teresense, mas a gente tem, né, essa consciência da necessidade de, independentemente daqueles que estiverem à frente da gestão, da necessidade de manter essa raiz, essa tradição. Porque isso é um grande diferencial de Santa Teresa. Aqui em Santa Teresa, se você for perceber, nós temos uma cidade que aí me deixa
e me permita, melhor dizendo, fazer esse registro, que é o patrono da ecologia do Brasil, Augusto Ruski, que é algo que nós também não podemos perder, né? Algo para a gente, assim, uma grande honra. Nós, realmente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E você ter um território com 32% ainda de garantia de mata atlântica preservada. Então isso é aquilo que, independentemente do gestor estiver aqui, ele tem que ter essa consciência dessa preservação. E a outra é a manutenção realmente de toda a história da cultura italiana. Então são legados que eu acho que, independentemente daqueles que estiverem à frente da gestão, preciso compreender a essência e a importância de ser mantido vivo. Mantido vivo. Vou lhe provocar um pouco agora. Releve. Há uma contestação à primazia propagandeada por Santa Teresa. Santa Catarina, por exemplo, contesta esta primazia. Lá chegaram italianos bem antes e fundaram a colônia Nova Itália em 1836, conforme eles documentam. Eles dizem que festejar 150 anos é fake, pois eles já estão nos 180 anos. Mas vocês têm uma lei que declara Santa Teresa a primeira cidade fundada por imigrantes italianos, que, na verdade, eram tiroleses. Não existia a Itália ainda como a conhecemos hoje. Também os de Santa Catarina eram lígures, eram vênetos, mas não eram. A Itália não existia ali também. No entanto, se fala da grande diáspora italiana que estaria também completando seus 150 anos. Uma coisa é falar também da grande diáspora italiana, que está completando em torno de 150 anos aí. Outra coisa é a primazia de quem primeiro aqui se estabeleceu. Como o senhor vê essa questão? Esse debate contribui para alguma coisa? Eu acredito o seguinte, o primeiro ponto, primeira cidade de colonização italiana do Brasil, Santa Teresa, é reconhecida por uma lei federal. E isso, obviamente, através de uma demonstração e comprovação documental. Quando você fala que teve um que chegou em 1836 lá em Santa Catarina, precisa ter um documento, senão eu vou falar, nós chegamos em 1825. Né? Então, assim, algo que eu acho que é muito importante que a gente tenha pelo menos a consciência da necessidade de preservar aquilo ao tempo que se chegou. Porque você cria uma discussão, às vezes, que, com todo respeito, você já falou a palavra, não vai levar a nada. A nada. O que nós temos é que unir forças e mostrar a força que o italiano, né, teve para desenvolver esse Brasil. Né? Hoje, em qualquer lugar, dos 4 cantos do Brasil que você for, você vai verificar em todos os lugares agricultura, construção civil, arte, o toque de um italiano. Nós temos que preservar isso. E a discussão obviamente, se aparecer um documento, foram até a Itália buscar documentos, mas não tem. Tem uma história. A história tem que ser contada. O documento da chegada deles existe. Aqui eles têm documentos de Santa Catarina. Eu acho que a questão do debate aí... É a primeira cidade de colonização. Exatamente. Exatamente o que é primeiro, o que foi. Isso. Lá morreu a metade, foi morto pelos índios, outra pela enchente do rio. Quer dizer, não formaram exatamente... Se nós contarmos o ponto legal, o núcleo. Os países se falam e falam assim, agora vai começar uma imigração legal, porque a Itália liberou... a grande imigração, a diáspora. Então são Sim. 150 anos da grande imigração. Isso, mas quando a gente eu falo a questão do documento, é para essa discussão da primeira cidade. Né? Você não tem esse documento palpável. Né? Não existe da primeira cidade que realmente se formou, foi colonizada. Aqui, obviamente, quando chegaram no Espírito Santo, o tabaco foi para onde? Aonde que era a fazenda dele? Onde que era a fazenda dele? Era a Cruz. Ali se instalaram, briga, índio, tal. O que eles fizeram? Voltam. Formou alguma coisa ali? Não, ali foi um aglomerado de pessoas que ficaram se confrontando uma com as outras e vão voltar então. Voltaram. E aí tem outra parte da história. Vieram por onde? Pelo Porto de Cachoeiro, Santa Leopoldina hoje, que é exatamente a cidade, o município que Santa Teresa se emancipou. Subiram a serra e chegaram a Santa Teresa. Aqui sim, se instalaram, desenvolveram, começaram a construir, formar núcleos,
né? E aí se desenvolveu e se transformou numa cidade. Perdão, eu, obviamente, como eu vou editar, né, essa questão, esse é um grande argumento. Claro. Senão seria lá no Tabaque. Em Aracruz. Foi lá que chegaram primeiro. Entendeu? Chegaram primeiro lá. Iraçu também? Né? Inclusive, alguns... Chegaram antes daqui, vamos dizer, se fosse Sim, claro. Mas aí você começa a fazer uma regressão, eu falei, isso é até perigoso, porque senão, o primeiro lugar que chegou no Brasil foi o Rio de Janeiro. Então não foi Vitória, não, foi o Rio de Janeiro. Mas a ideia não é essa. Por isso que eu falo, às vezes a gente cria-se uma discussão que... Ou a Bahia, que tinha um número lá formado em 1850, entendeu? Não é verdade? Sim, então assim, a ideia é o quê? Eu acho que nós temos que fomentar, unir forças e mostrar a importância, né, da imigração italiana para o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que nós temos que mostrar isso. Acho que o ano que vem várias cidades vão completar os 150 anos, nós sabemos, a partir do segundo semestre também outras vão completar. Eu acho que essa união de forças, né, essa troca de experiências é que isso vai manter viva. Né? Porque todo tipo de discussão, às vezes, você discute e ela passa a ser muitas vezes inútil. Acho que nós temos que discutir para unir forças, né? Para mostrar, volto a falar, essa importância para o Brasil da imigração italiana. É isso que nós temos que bater a tecla. Agora, obviamente, não vou perder de vista e jamais vou deixar de falar que Santa Teresa é a primeira cidade de colonização italiana do Brasil. Porque preservaram, né? Claro. E o cerne dessa discussão, quando falamos de Santa Teresa, falamos enquanto núcleo colonial, resultado de um empreendimento efetivamente voltado para a imigração e de forma maciça. Então, é claro que movimentos isolados aconteceram bem antes disso, e os teresenses não vão negar isso. O que nós defendemos, né, é a questão da formação de um núcleo colonial a partir, repito, de um empreendimento de imigração. Outra pergunta que não poderia deixar de fazer. São notórias as dificuldades que temos no reconhecimento do nosso direito à cidadania italiana. O senhor mesmo citou o caso pessoal de entraves burocráticos. Em algumas áreas, chegaram até a criminalizar essa busca. Uns acham que somos o petróleo que a Itália não tem, mas outros acham que somos demais. Há algum tipo de crime, a seu ver, pretender ser cidadão italiano, isto é, ver reconhecido um direito que já pré-existe? Na realidade, não podemos considerar como um crime. Nós temos que considerar como de direito e de fato. Eu acho que isso é uma grande resposta. De fato, somos. E de direito porque existe um reconhecimento, né? Mas a gente também, às vezes, tem que compreender essa questão dos embates e talvez a ocupação de espaços que a gente muitas vezes acredita que seja só nosso. Compreende? A globalização ela traz uma coisa invertida, em que os espaços não são somente nossos, o espaço é de todos. E cada um tem que preservar o seu espaço, mas também garantindo que os outros possam ter também os mesmos direitos, desde que reconhecidos, volto a falar, por lei. Eu acho que assim, esse reconhecimento nos dá uma garantia, embates vão sempre existir, mas eu penso e sempre vou falar a nível político, no campo aonde está o ponto de equilíbrio. O que é o mais razoável para isso? E aí, eu acho que o diálogo é o grande centro das atenções que a gente precisa ter. Para evitar um embate, para evitar uma discriminação, para evitar uma não compreensão daquilo que já está reconhecido. Esse é o meu pensamento. Completando a colocação anterior, prefeito, essa dicotomia existe, quer dizer, a Itália reduzida a seu confim territorial ou uma Itália diaspórica, isto é, aproveitando essa grande diáspora que ela causou no mundo inteiro. Como é que o senhor vê isto? O senhor acha, por exemplo, que há lugar para que nós possamos participar também desse debate?
Eu acho que nós podemos participar desse debate, mas se nós formos pegar também em termos do direito internacional e a gente expandir e utilizar esse termo de expansão que você está utilizando, você quebra um dos elementos fundamentais de uma nação, de um país, que é o seu território, entendeu? Então acho que isso tem que ser discutido com muita cautela também, muita cautela. Mas eu volto a falar, né, do meu ponto de vista, eu acho que ainda a questão do respeito e a gente pensar do outro lado, o porquê então tem essa história da discriminação. O que leva à discriminação? O ponto nodal é esse. Olha, não entra, não pode, porque vai ocupar os nossos bancos de trabalho? É essa a discussão? Não, a Itália Entendeu? tem a maior recessão demográfica da Europa. Quer dizer, eu acho que não é por aí. Não, eu digo, né? Então, vamos ver. Mas é o que então? Porque o país vai receber pessoas que também são italianos, mas não vai comportar, de repente, o Estado não vai conseguir efetivamente prestar os serviços essenciais a toda essa população por uma possibilidade de superpopulação, é isso? Então, são questionamentos que aí realmente assim, fogem um pouco da minha percepção, até porque a gente não está lá, né, pessoalmente. Mas eu vejo também, talvez seja uma das preocupações em evitar essa superpopulação, essa concorrência. Eu ainda penso um pouco, mesmo você falando isso, um pouco da concorrência, né? Eu penso muito nisso, dentro da linha econômica mesmo, né, de empregos, mas, e volto a falar, eu acho que é preciso sempre dialogar, porque eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho, né, e buscar, como eu falei, o ponto de equilíbrio. Nós não vamos nunca, porque senão uma parte fica mais abaixo da outra. Se a gente conseguir equilibrar e ver o que é razoável, né, e a gente conseguir esse reconhecimento e chegarmos lá sem ter eu não vou generalizar, mas várias formas muito pontuais de discriminação, eu acho que isso seria muito bom, até porque eu acho que a universalização, a globalização, ela tem que trabalhar com uma coisa chamada dignidade da pessoa humana. Todos nós somos humanos, todos nós merecemos respeito. Então, eu acho que o caminho é por aí. Se a gente conseguir realmente que as outras pessoas percebam isso aí. Não, ainda que chegue de um outro espaço e venha ocupar o nosso espaço, mas a gente precisa dar o respeito a essa pessoa, o mesmo que a gente gostaria que dessem se nós estivéssemos no espaço deles. Eu acho que o caminho é por aí. Imagina esse imenso Brasil de hoje sem a participação italiana ao longo desses século e meio. Seria um Brasil, com certeza, muito menos desenvolvido. Muito menos desenvolvido. Eu acho que os italianos, quando chegam aqui para substituir a força que veio da África, não vou nem falar o nome, né? Uma das funções foi essa, né? Vamos ocupar os cafezais, porque a mão de obra, né, os escravos, né, já estão livres. Ou no sul, a ocupação geográfica, territorial, né? Exato. E também garantir o quê? Uma ocupação territorial. Certo. Né? Então, quando eles chegam com uma finalidade, substituir do primeiro ponto, de quem estava aqui. Sim. Era a substituição dessa mão de obra barata, né, e colocá-los ali para trabalhar. Mas o que eles acabam demonstrando ao longo dos anos? Se transformam em grandes molas propulsoras da própria economia em todos os setores do Brasil. Aí você vem também, a gente estava outro dia conversando na arte, volto a falar na construção civil, né, na agricultura. Então, o Brasil depende, o Brasil depende e vai continuar dependendo dos italianos, né? Então, eu acho que os ítalos brasileiros vão por muitos e muitos anos ainda serem a principal corrente que realmente impulsiona e carrega esse Brasil
né, e realmente garante a este Brasil a sua condição de destaque no mundo inteiro. Todos nós sabemos disso, apesar de todas as discussões, não estamos falando de discussões políticas, mas estamos falando de coisas de fato que a gente percebe, né, a importância do Brasil para o mundo, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que nós precisamos manter viva, né, este legado e mostrar que o Brasil, sem os italianos, estaria hoje, sem sombra de dúvida, muito menos desenvolvido. Temos que festejar então. Com certeza.